Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar um novo tema. A ideia é falar um pouquinho sobre NR13, caldeiras e vasos sob pressão. Bom, gente, eu nessa hora seria legal a gente ter uma aula livre para assim sentir de vocês o que vocês aprenderam, o que vocês sabem de caldeira. Né? Porque assim, é necessário nesse momento vocês terem uma ideia do que é uma caldeira, do que os tipos de caldeira, como que são classificadas, enfim, os dispositivos, o que possui, as caldeiras e tal. Eu vou começar a falar, mas eu queria depois uma devolutiva de vocês, né? Tranquilo, beleza, estamos entendendo, não estamos entendendo, enfim, para a gente saber em que em que direção que nós vamos, tá? É fundamental. Bom, para a gente não alongar muito esse vídeo, eu separei a NR13 aqui e grifei algumas coisas que eu quero conversar com vocês. Né? Bom, primeira coisa é o seguinte, gente. A NR13 é uma norma que ela sofreu muitas alterações ao longo do tempo e algumas foram muito radicais. Né? Então eu diria para vocês que a partir de 2008, se não falha a memória, ou 2014, né, um ou outro, não tenho teu pointer não. Então ou 2008 ou 2000 eu acho que eu vou usar a mãozinha aqui. Então 2008 ou 2014 ela teve grandes, profundas transformações. Sabe? Então assim, até então ela era caldeiras e vasos sob pressão, depois ela recebeu e tubulações. Então, nós passamos um período aí meio tenebroso, né? Porque tudo, né? Simplesmente tudo era abrangido por essa... Tudo não, né? Mas, assim, muitas coisas eram abrangidas por essa norma. Inclusive pequenos reservatórios, pequenos recipientes, né? E tancagem, tanques, e ainda inclusive, tanques de processos industriais, reatores, agitadores, enfim, muita coisa era enquadrado. Então essa última revisão de 2019 deu uma aliviadinha, né? Fica tranquilo, essa tosse é alérgica, eu acho, né? Enfim, vamos lá. Então, gente, essa norma ela abrange, né? Na realidade, ela abrange os conceitos, né? E a aplicação em caldeiras a vapor. Isso é legal porque existe outros tipos de caldeira. E tem a caldeira de fluido térmico. Então, é uma caldeira que você coloca óleo dentro dela para ela aquecer o óleo. É usado em processos onde eu não posso usar fogo. Por exemplo, tinturaria, fábrica de tecido, tinturaria, eles usam a caldeira eles usam um equipamento chamado rama, né? Eles usam um equipamento chamado rama. A rama, ela depois que o tecido é lavado, o tecido ele passa por um processo é como se fosse passar, mas na realidade é de aquecimento e ao mesmo tempo que aquece, estica. Vocês já repararam, não sei se vocês tiveram oportunidade, quando você vai em loja de tecido, as laterais do tecido é toda furadinha, parece que foi furado com um monte de alfinete, né? Não sei se vocês já repararam. Se não reparou, um dia tenta reparar. Em loja de tecido, essas casas que vendem tecido, né? Fazenda de tecido, não sei. Quando você começa a observar as bordas dele, para começar, é outra cor, normalmente não, bom, depende, mas normalmente não é a mesma cor, e aquela bordinha é toda furadinha, é porque passou numa máquina chamada rama. Essa máquina, ela esquenta o tecido e puxa, né, os grampos, as agulhas prendem de cada lado e vai esticando lateralmente. Por que isso? Porque quando lava encolhe, não é? Não é verdade? Então imagina, uma fábrica de tecido, ela vai lavar o tecido, o que vai acontecer com o tecido? Encolher. E aí perde valor. Então o que eles fazem? Passa nessa máquina, estica de novo e vende. Aí depois você corta, faz a roupa, tal, lava, o que acontece com a roupa? Encolhe. Né? É isso aí. Então existe nessa máquina rama
Não pode pôr fogo, vai colocar fogo. Não pode, né? Então é óleo térmico. É um trocador de calor com óleo térmico. E a temperatura não é baixa não, gente. É 600 graus. É coisa pra caramba, tá? Então existe outros tipos de caldeira. Mas enfim, caldeira a vapor, vaso de pressão, tubulações de vaso de pressão. A gente vai ver o que é, mas são recipientes que têm pressão interna, né? As tubulações desses dispositivos, né? Tanques metálicos de armazenamento no geral, mas sempre pensando que ele vai ter que ter uma pressãozinha. Instalações nos aspectos relacionados à instalação, inspeção, operação e manutenção desses equipamentos. Ok? Isso é a abrangência dessa norma, né? Essa norma ela tem que ser aplicada a todos os equipamentos enquadrados como caldeiras. A gente vai ver certinho. Mas são caldeiras, principalmente caldeira de vapor, né? Em recipientes, em vasos sob pressão, onde o produto, pressão vezes volume, seja superior a 8. Isso a gente vai fazer um exercício, mas não hoje. Então é assim, ó, pressão em quilopascal. Quilopascal é uma unidade de pressão. E o volume em metro cúbico. Tá? E os vasos sob pressão, de que mesmo que ele não tenha um PV de 8, o PV pode ser mais baixo, mas que ele contenha fluidos da classe A. Nós vamos ver mais para frente. Fluidos da classe A são alguns inflamáveis, os combustíveis, fluidos, alguns tóxicos, uma certa concentração, hidrogênio e acetileno. Então esses são os fluidos da classe A. Tudo bem? Legal. Os recipientes móveis com produto pressão vezes volume, onde é superior a 8, né? Onde pressão é em quilopascal e volume em metro cúbico, né? Ou nesses recipientes móveis, quando eles têm esses fluidos de classe A. Ou seja, a mesma regra, né? A questão dos tanques fixos com os recipientes móveis. Tubulações ligadas a sistemas de caldeira e vasos de pressão, né, que contenha os fluidos das classes A ou B. Basicamente a mesma coisa, a única diferença é que na classe B não entra o acetileno, não entra o hidrogênio, e a concentração, a temperatura do combustível é diferente e a concentração é diferente, mas a gente vai ver na próxima aula. Tá? Tanques metálicos de superfície para armazenamento e estocagem de produtos finais ou de matérias-primas não enterrados, ou seja, que fica aparente, com fundo apoiado sobre o solo, com diâmetro externo maior que 3 metros, capacidade nominal maior do que 20 mil litros, 20 metros cúbicos, e que contenham os fluidos de classe A ou B. Tá? Então esses tanques, então veja só, está delimitando, são os tanques de superfície, que não são enterrados, eles têm que ter o diâmetro deles tem que ser maior que 3 metros, a capacidade tem que ser maior do que 20 mil litros, e os fluidos que estão lá dentro de classe A ou B. Isso foi legal, porque, gente, eu lembro que a NR13 eu tinha que fazer inspeção, nunca foi feito, né, na cervejaria que eu trabalhava. Em tanques de cerveja tinha que fazer, entendeu? Tinha que fazer em tanque de cerveja. É ridículo, né? Que perigo que tem um tanque de cerveja. Enfim, faz parte. Os equipamentos abaixo referenciados que eu vou falar devem ser inspecionados sobre responsabilidade técnica de profissional habilitado, considerando recomendações do fabricante, códigos de normas nacionais e internacionais a eles relacionados, bem como submetidos à manutenção, ficando dispensado o cumprimento dos demais requisitos da norma. Então, olha só, esses equipamentos que eu vou falar agora, de A até O, eu só tenho que fazer o que é pedido aqui. Ó. Ele tem que ser inspecionados por um profissional habilitado, né? E submetido à manutenção, né? É só isso. O resto tá livre. Então, recipientes transportáveis, vaso de pressão destinado ao transporte de produtos e reservatórios portáteis de fluido comprimido e extintores de incêndio.
Então, o extintor de incêndio, só fazer uma manutençãozinha, uma inspeçãozinha, está resolvido, tá vendo? O Inmetro trata isso, mas a NR13 também está tratando, olha que legal. Recipientes transportáveis de GLP, gás liquefeito de petróleo, com volume menor que 500 litros. Só que tem que ser certificado pelo Inmetro. Vasos de pressão destinados à ocupação humana, aqueles trabalhos de tubulão, ou que vai ficar submerso, esses vasos de pressão, onde vai ter que ter gente trabalhando, né, com ocupação humana, ele também não se aplica a NR13 como um todo, mas aplica uma coisinha, né? Manutenção, inspeção e manutenção. Vasos de pressão que façam parte de sistemas auxiliares de máquinas, de pacotes de máquinas. Coisa que fica até inviável, não? Um reservatório pequenininho de algum produto, fica até inviável. Vaso de pressão sujeito apenas às condições de vácuo inferior a 5 kPa, independente do fluido. Vaso de vácuo, né, com pressão de vácuo inferior a 5 kPa. Dutos normalmente é ar, né? São aqueles tubos de ar que nem é redondo, normalmente são tubos retangulares ou ovalados, né? São dutos. E os componentes dos dutos. Porque você pensar no sistema de ar-condicionado, esses centrais, você tem aqueles dutos, como vou falar assim, aquelas estruturas lá de tubo grande, né, que seja retangular, ovalado, alguma coisa assim, né? Não faz sentido a gente ficar aplicando NR13 lá, tanto é que tá aí, ó. Olha, só uma questão de manutençãozinha, então. Eu acho que alguns nem isso deveria ter, mas tudo bem. Fornos e serpentinas para troca térmica, né? Principalmente a serpentina, né? O forno nem tanto, mas principalmente a serpentina. Serpentina é um tubo onde dentro dele passa um fluido, que, por exemplo, o óleo térmico, né? Passa óleo térmico pressurizado. Então, mas não é uma grande pressão. A pressão é pequena, é pressão de bomba, né? Não é um negócio absurdo, mas enfim. Esse teria que fazer uma manutenção, uma inspeção e manutenção. Tanques e recipientes de superfície para armazenamento e estocagem de fluido não enquadrados nos códigos do projeto, né? Vasos de pressão com diâmetro inferior a 150 milímetros. 150 milímetros, gente, é um palmo, né? Então, um vaso bem pequenininho, né? Para fluidos de classe B, C e D, né? O B, que eu falei para vocês, são os combustíveis e tóxicos, né? Numa certa concentração e temperatura. O C é o vapor d'água, os gases asfixiantes simples e ar comprimido, e D são outras categorias não comentadas. E cujo produto seja superior a 8, né, pressão vezes volume. Trocadores de calor de placas corrugadas, gachetadas, isso você teria que pesquisar na internet, mas são dispositivos aí de troca térmica, né, onde eles são... É difícil até de explicar isso para vocês, mas seria legal vocês procurarem na internet trocador de placa, né? Pode até procurar aí trocador de placas corrugadas gachetadas, ou simplesmente trocador de placa. Aí você vai ter uma ideia do que é um trocador de calor de placa, né? Geradores de vapor não enquadrados em códigos de vasos de pressão. Tubos de sistemas de instrumentação com um diâmetro nominal menor do que meia polegada, 12,7 milímetros, e com fluidos das classes A ou B. São tubos usados em sinais de medição, sabe? De monitoramento. Tubulações de redes públicas de distribuição de gás, gás natural principalmente, que inclusive usa muito aquelas mangueiras, aqueles tubos de PAD, né? Uns tubos meio que de poliméricos, né? Vasos de pressão fabricado em plástico reforçado de fibra de vidro, contendo fluidos da classe A e ou B, com volume interno maior que 160 litros e pressão máxima maior do que 50 kPa. Vasos de pressão fabricados também em plástico reforçado com fibra de vidro, sujeitos a condições de vácuo, né, contendo fluidos das classes A ou B, e com volume interno maior do que 160 litros e vácuo maior do que 5 pascal, e cujo produto PV seja superior a 8. Né? Então são essas condições aí, que são assim
exceções à regra que a gente pode fazer uma aplicação simples da NR13. Tá? Bom, sobre das disposições gerais, a norma diz o seguinte: constitui risco grave e iminente o não cumprimento de qualquer item previsto na norma que possa causar um acidente ou doença relacionado, né, ao trabalho, com lesão grave à integridade física do trabalhador. Principalmente, operação de sistemas abrangida pela ANR sendo dispositivos de segurança. A gente vai ver mais para frente os dispositivos de segurança, mas assim, já dá para ter uma ideia, né? Se vocês já tiveram aula de caldeira, eu acho que é PTI, não é? É o Bertin que dá caldeira ou o Bocato? Bom, enfim. Se vocês já tiveram, o que a gente pode falar assim, nesse aspecto alguns dispositivos de segurança é a válvula de segurança, por exemplo, né? Poxa, uma caldeira operar sem válvula de segurança, não dá pra não ter válvula de segurança, entendeu? Deixar aberto, né? Se eu deixar aberto, não tem perigo de explosão. Mas não vou deixar aberto, vai ficar trancada. E aí é complicado. Atraso na inspeção de segurança periódica de caldeira. Então algumas caldeiras têm que ser inspecionadas anualmente, por exemplo. Às vezes até menos. Se atrasar, isso é risco grave iminente. Bom, bloqueio de dispositivos de segurança de caldeira, vasopressão e tubulações sem devida justificativa técnica e seguindo, digamos assim, códigos de conduta, códigos técnicos, perdão, ou procedimentos formais, enfim, que não é uma coisa normal, tá? De repente é uma coisa normal, tem que fazer isso mesmo, mas não sendo, isso é um risco grave iminente. Ausência de dispositivos operacional de controle de nível de água de caldeira. Gente, o que explode de caldeira é por causa da água, vocês não imaginam. O que faz explodir caldeira não é o fogo na caldeira, é a água, sabe? Se a caldeira fica sem água e depois você coloca a água dentro da caldeira, ela explode. Entendeu? Então é diferente do que as pessoas normalmente imaginam, que explode o gás e na combustão explode tudo. Não. Lógico que pode explodir por isso, mas não. O que normalmente explode caldeira é pressão de vapor, entendeu? Ou porque a pressão subiu muito, ou porque deu choque térmico. São essas as grandes razões. A maior razão é o choque térmico. Operação de equipamentos enquadrados na NR13 com deterioração atestada por meio de recomendação de sua retirada de operação. Veja, a caldeira foi considerada como imprópria, como obsoleta, como em perigo, como assim, sem condições de operação, perigosa. E aí pega, isso está registrado, sabe, está documentado. Aí sei lá, o proprietário pega ela e insiste em usar ela. Isso é um risco grave e iminente, né? Operação de caldeira por trabalhador que não atende os requisitos estabelecidos no anexo da ANR. Ou seja, ele não pode ser operador e está operando. Então é um perigo danado. Gente, operação de caldeira é um negócio grave. Eu queria conversar um pouquinho sobre isso com vocês. E explosão de caldeira é mais comum do que o que a gente possa imaginar, viu? Por motivo de força maior, com justificativa formal do empregador, acompanhada por análise técnica dos profissionais, principalmente o profissional habilitado, né, através de medidas de mitigação de risco, né, pode ocorrer uma prorrogação de até 6 meses do prazo de inspeção da caldeira, tá? Mas isso tem que estar devidamente justificado, enfim, devidamente registrado. No entanto, para que isso ocorra, o empregador ele tem que comunicar ao sindicato da categoria, né, predominante com a justificativa para a postergação dessa inspeção de caldeira, né. Aqui ele fala um pouquinho sobre o que é um profissional habilitado, que é um engenheiro nas atividades referentes a projeto de construção, acompanhamento da operação, manutenção, inspeção, supervisão de inspeções de caldeiras, vasopressão, tubulações e tanques metálicos de armazenamento em conformidade com a legislação profissional. Na verdade, quem define isso aí é o CREA, tá, gente? É o CREA. Normalmente
O profissional habilitado de caldeira é engenheiro mecânico que tem uma especialização em análise de caldeira, em análise de vasopressão. Os projetos, alterações, reparos, né? Assim, tudo que se faz, ali fala um pouquinho sobre essa parte, eu pulei, porque eu acho que para vocês fica até meio óbvio, né? Então ele tem que ser, tudo isso tem que ser feito tem que ser aprovado, né? Concebido, mas principalmente aprovado por profissional habilitado. Só ele pode fazer a questões de alterações, reparos, enfim, naquela parte perigosa, digamos assim, né? Ele também tem que ser determinados os materiais, ou seja, ele tem que ser os materiais que é utilizado nas instalações de vasopressão, de caldeiras, os materiais têm que ser coerentes, então tem que passar por ele, pelo profissional habilitado. Também a questão dos procedimentos de execução, controle de qualidade, qualificação de pessoas, treinamentos, isso tem que passar por ele tem que validar. Não que ele tenha que fazer, mas ele tem que validar, tá? E também todas essas alterações, esse reparo tem que passar para os empregados, né, que estão envolvidos com o equipamento, principalmente os operadores de caldeira, eles têm que estar sabendo. Mas outros que de forma direta ou indireta sejam envolvidos lá. Todas as intervenções que exijam mandrilhamento ou soldagem em partes que operem sob pressão devem ser objeto de exame ou teste para controle da qualidade com parâmetros definidos pelo profissional habilitado. Eu deixei isso aqui porque isso aqui é tão comum, fazer mandrilhamento de caldeira. A caldeira, gente, ela tem... Deixa eu ver se eu não queria fugir muito não do tema, mas né? Mas eu vou tentar colocar aqui uma caldeira de vapor. Eu queria pegar um esquemático só para vocês terem uma ideia como que é. Imagens. Quando a gente olha a caldeira, olha, essa foto já dá para ver muito bem, né? Eu não sei se dá pra gente visualizar a imagem. Acho que tá bom. Tá pequeno. Agora tá bom. Aqui, ó. Né? Essa caldeira aqui é o seguinte, dentro dela tem água. Aqui fora a gente tá vendo essa placa cheia de furo aqui, isso é chamado de espelho. Esse furão grande é a fornalha. Então o que acontece? Aqui é o fundo da caldeira, tá? A caldeira... Deixa eu ver o fundo? Não, isso aqui é a frente da caldeira. Essa parte aqui, ó. Não sei se dá pra ver. Essa parte aqui é o queimador, é o que está injetando fogo dentro da caldeira. É enorme, tá? Tem caldeira menor, mas essa caldeira não é tão pequena. Então vai ter uma labareda lá dentro, nesse tubulão aqui, tá vendo? Nessa fornalha. Isso vai esquentar todo esse cara. Dentro desses tubos que você está vendo aqui, ó, dentro desses tubos aqui, deixa eu ver, esse aqui, isso. Dentro desses tubos vai passar o gás da caldeira. Então o gás da caldeira vai até o final, ele volta por esses tubos e volta até o final. Então vamos falar, 1, 2, 3 passes. Então o fogo, o ar quente entra pelo tubo grande, vai até o final, volta por esses tubos aqui laterais, caminha aqui na lateral aqui e vai de novo por esses tubinhos aqui, tá? Até ir aqui na chaminé, aqui em cima é a chaminé, né? Bom, o que acontece? De vez em quando a gente faz análise da caldeira, tem que analisar como que está a vedação disso daqui. Porque isso aqui é tubos, esses furinhos aqui, na realidade são tubos, que vai de um lado ao outro da caldeira. Esses tubos eles podem ser soldados ou mandrilhado. O que é um tubo mandrilhado? É um tubo onde eu encaixo ele no furo, coloco uma ferramenta e faço deixa eu ver se tem aqui, ó, mandrilhamento de tubo. Mandrilhamento de tubo. Não sei se eu vou achar do jeito que eu quero explicar para vocês, né? Imagem. Só uma imagem, mandrilhamento de tubo. Aqui, olha. Esse aqui eu acho que dá para ver. Aqui eu acho que dá para entender, né? Esse aqui eu acho que dá para entender o que eu quero dizer, né? Eu estou entrando com uma ferramenta cônica, e eu estou fazendo esse tubo aqui ele ficar maior nessa borda, então ele vai vedar. Isso chama mandrilhar. Eu não soldo, eu mandrilho.
Tudo bem? Entendeu mais ou menos o que é isso? Então, beleza. Então são esses tubos aí. Mandrilhamento ou solda. Essas são áreas perigosas, polêmicas, onde tem que ter um controle de qualidade bem bacana, né? O sistema de controle de segurança da caldeira, dos vasos de pressão, das tubulações dos tanques metálicos de armazenamento devem ser submetidos à manutenção preventiva e preditiva. Lembrando, manutenção preventiva é aquela que você tem um período e de tempo em tempo você vai fazer o que o fabricante ou o que as boas práticas diz para fazer. Por exemplo, troca de correia de carro. E manutenção preditiva é aquela que você acompanha através de técnicas de análise, né? Normalmente laboratoriais ou através de instrumentos. Então, por exemplo, eu vou analisar por ultrassom a espessura, eu vou analisar por calor, por termografia, por análise de vibração. Um exemplo cotidiano seria o exame de sangue, né? Você faz exame de sangue, não é para trocar o sangue, mas é para ver como está a tua saúde. Isso é preditivo, tá? Então é isso. Os exames de teste têm que ser sejam executados em condições de segurança. Aqui ele fala o seguinte, que todos os exames de teste feitos nas caldeiras e vasos sob pressão, né, e também nas tubulações, não pode colocar em condições de perigo quem está fazendo o teste e as pessoas que operam, né, as pessoas que estão envolvidas. Né. O empregador deve comunicar à Secretaria do Trabalho, né, e ao sindicato da categoria a ocorrência de vazamento, incêndio ou explosão envolvendo os equipamentos da norma, né? Caldeiras, vasos de pressão e as tubulações. Sempre que acontecer alguma coisa, por exemplo, morte do trabalhador. Aconteceu morte, tem que comunicar. Bom, já teria que comunicar mesmo, mas aqui está reforçado. Acidente que implica a necessidade de internação hospitalar de trabalhador. Também tem que comunicar. E eventos de grande proporção. Pode até não causar um dano pessoal, mas deu um estrago. Explodiu a caldeira, por exemplo. Mesmo que não tenha machucado, tem que avisar. Né? A comunicação deve ser encaminhada até o segundo dia útil da ocorrência, né? E tem que ter a razão social, endereço, local, data e hora da ocorrência, descrição da ocorrência, nome e função das vítimas, se tiver, procedimento de investigação adotado, cópia do último relato de inspeção de segurança do equipamento que foi alvo de acidente, e cópia da CAT, se tiver o acidente. Né? Normalmente tem, né? Infelizmente. Bom, aqui um pouquinho sobre as caldeiras, né? O que é uma caldeira a vapor, que é o principal da norma. A caldeira a vapor são equipamentos destinados a produzir, acumular vapor d'água, sob pressão superior à atmosférica, utilizando qualquer fonte de energia, projetados conforme códigos pertinentes, excetuando-se refervedor e similares. Né? Então, caldeiras são equipamentos que usam fontes de energia para criar vapor d'água. Né? Aqui ela não fala, mas tem dois tipos de vapor, tem vapor saturado e vapor superaquecido. E isso muda o equipamento, tá? Muda tudo, muda até o risco muda, né? Normalmente 99% das caldeiras que tem é para vapor saturado, são caldeiras de pressões não tão altas. Mas assim, para sistemas de cogeração, para geração de eletricidade termoelétrica, aí as caldeiras são de vapor superaquecido. As caldeiras são classificadas em duas categorias. Né? Categoria A são aquelas cuja pressão é igual ou superior a 19,98 kg/força por centímetro quadrado e com volume. O volume é ridículo, né? Maior é superior a 100 litros. 100 litros não é nada. E as caldeiras do grupo B são aquelas com pressão superior inferior a 19,98 kg/força por centímetro quadrado. Né? E o volume interno também é superior a 100 litros. E o produto entre pressão de operação e volume interno seja superior a 6. Isso é uma coisa relativamente nova. Então veja, é A ou B. A ela tem pressão mais alta. Ponto. É isso. Tá. Gente, 20 kg por centímetro quadrado é pressão alta. Tá? Não é pressão baixa, não.
O normal é a gente trabalhar na casa de 10 kg por centímetro quadrado. Uma caldeira de 20 bar é significativa. As caldeiras devem ser dotadas dos seguintes itens: válvula de segurança com pressão de abertura ajustada em valor igual ou inferior à máxima pressão de trabalho permitida pela caldeira. Lógico, se a pressão da caldeira atinge um patamar, tem que abrir essa válvula. Eu não sei se vocês já viram o que é uma válvula de segurança, imagino que já, mas já que eu mostrei aquilo lá, a gente coloca aqui válvula de segurança. A gente pega uma fotinha aqui de válvula de segurança, mostrando aqui para vocês sem problema. Imagem. E eu quero ir para uma caldeira e eu quero mostrar a válvula de segurança na caldeira. Então isso aqui é uma válvula de segurança, tá? Então a pressão vem por baixo aqui, se ela vencer a pressão da mola, sai, né? Então vem por baixo, se vencer a pressão da mola, ele sai aqui na lateral. E eu vou colocar aqui caldeira de vapor, né? Eu queria mostrar uma válvula. Tem umas caldeiras bonitas aqui. Eu queria pegar uma caldeira mais didática. Bom, essas três aqui estão boas. Eu vou começar com essa aqui. E aí eu vou mostrar aqui a válvula. Isso aqui é a válvula de segurança, tá? Aliás, essa é a válvula de segurança. Esse aqui é o manômetro, que é o indicador de pressão. Isso é importante. E esse cara aqui é o pressostato, é o controle de pressão da caldeira, né? Fora isso, tá faltando aqui falar garrafa de nível de água. Essa aqui, ó. Essa aqui. É tudo isso. Isso aqui é o controle de nível de água, esses dois caras aqui. Normalmente é um só, mas tem dois aqui. E aqui é o visor de nível, para você ver quanto tem de água dentro das caldeiras. A caldeira é bonita, né? Essa aqui é uma caldeira... eu acho que é uma caldeira... Pelo jeito aí... Ela tem uma parte aqui que eu não... caldeira de vapor e tal, que é essa, um pré-aquecedor. Uma caldeira a óleo. É bonita. E existe também essa caldeira aqui. Também é legal, dá pra gente ter uma ideia daquilo lá que eu tinha falado pra vocês, né? Então aqui eu tenho uma caldeira, então um queimador. Os gases quentes vêm por aqui. Deixa eu ver. Esse aqui de 2 passes. Talvez aquela lá fosse 2 passes também, viu? Então, não era não, porque a chaminé era lá no fundo. Esse aqui é a chaminé na frente. É na frente, né? Então o fogo vai até o fundo, depois volta por esses tubos aqui e sai pela chaminé. Tá vendo? Isso aqui. Então aqui estão os pressostatos. Aqui está usando 2 pressostatos, ou 3 aqui. Eu acho que usa 3 pressostatos. O manômetro, indicação de pressão. Essa aqui é a válvula de segurança. Aqui é a saída de vapor, normalmente tem uma válvula. E esse aqui é o controle de nível. Mas normalmente o controle de nível está mais assim lateral, mais na altura do operador. Tá bom? Aqui é o queimador. Falta o painel elétrico, falta um monte de coisa. Mas é só para ter uma ideia. Tá? O que mais? Instrumento que indica pressão do vapor acumulado, ou seja, manômetro. Injetor ou sistema de alimentação de água independente do principal, que evite o superaquecimento por alimentação deficiente acima da temperatura de projeto de caldeira com combustível sólido não atomizado ou com queima e suspensão. Isso é o seguinte, gente. Imagina o seguinte. Que acaba a energia, por exemplo, né? Se acabar a energia, aqui é muito fácil, eu desligo a válvula aqui e acaba o fogo. Agora imagine que é uma caldeira a lenha, a combustível sólido. Como que você desliga? Ela não desliga. Então não pode faltar água. Mas acabou a energia, como que põe água aqui dentro? Isso aqui é pressurizado, como põe água ali dentro? Entendeu? Então ele fala em dispositivo, ele fala de injetor, é um dispositivo que trabalha por tubo de Venturi, né? Injetor para caldeira sólida. Vamos ver se eu acho alguma coisa aqui. De imagens. É difícil explicar para vocês, mas a ideia do injetor é mais ou menos isso aqui, ó. A ideia do injetor é mais ou menos isso. É até difícil explicar, mas enfim. Nem sei se eu vou conseguir explicar, não.
Mas é isso. Você entra com o vapor arrasta aqui e manda a água lá. Ele é dinâmico. É o que eu usava em Maria Fumaça. Porque Maria Fumaça não tinha energia elétrica. Como que você colocava água dentro da Maria Fumaça? Né? Enfim, mas tranquilo, deu para ter uma ideia, né? Não é muito usual não, porque combustível sólido, normalmente hoje as caldeiras com combustível sólido, ela é o sólido não é lenha, ele é um pó, você pulveriza, você atomiza pó lá dentro, vira um queimador, parece, você nem sabe que é sólido, dá a impressão que é líquido ou gás. E alguns modelos até mistura esse pó com óleo e queima tudo junto, né? Sistema dedicado de drenagem rápida em caldeira de recuperação de álcalis com ações automáticas após acionamento do programa. Gente, esse daqui eu não sei explicar para vocês não, tá? Sinceridade, eu não sei explicar, porque eu nunca trabalhei com caldeira de recuperação de álcalis e eu nunca lembro de pesquisar esse negócio aqui. Então, se alguém souber explicar isso para mim, eu gostaria que explicasse, tá? Sistema é muito raro. Eu acho que fábrica de papel trabalha com isso aí, se não for memória. Sistema automático de controle de nível de água com intertravamento que evite o sobreaquecimento por alimentação deficiente, ou seja, se faltar água na caldeira, tem que parar a caldeira, tem que esfriar a caldeira para depois poder recuperar, por água, porque se você não fizer isso, aí é fácil, você vem aqui no Google e coloca assim, ó, explosão de caldeira, pronto, coloca assim, né? Para não falar assim, senhor, não, mas veja bem, não, eu tô no Google aqui, não é nem Google, não é a rua. Aqui, o que você quer? Quer isso aqui, tá bom? Tá bom pra você isso aqui? E aí? Tá joia? Tá bom, né? Ô louco, senhor, parece que tem uma bomba. Pois é, mas é uma bomba. A caldeira é uma bomba, né? Vê se a gente acha uma. Aqui, ó. O que você acha dessa? Aqui, ó. O que você acha disso? Cadê a parte da frente da caldeira aqui? Estourou tudo. O que é isso aqui? Não é? É complicado. Aliás, isso aqui é a parte da frente? Não, isso aqui é a parte de trás, eu acho. Aqui tem a chamineta aqui. Bom, enfim. Não vou prolongar esse negócio não. A gente segue aí. Falta coisinha, tá? Então, é sério. Essa parte aqui de controle de nível é bastante sério. Toda caldeira deve ter afixada. Cadê a mãozinha aqui? Em seu corpo, em local de fácil acesso e bem visível, a placa de identificação indelével com no mínimo as informações. Tem que ter uma plaquinha, né? Placa de caldeira, né? Eu não sei se nós vamos achar aqui, mas placa de caldeira, né? Já está aqui, ó. As plaquinhas já está aqui, mas vai aparecer aqui. As caldeiras tem que ter essas plaquinhas aqui, ó. Aqui, entendeu? Essas plaquinhas aqui, ó. Aqui. Isso é uma placa de caldeira. Tem que ter uma plaquinha desse tipo na caldeira. Tá? Essa daí é a lenha, inclusive. Né? De 98, velhinha, né? Então tem que ter. O que tem que ter? Nome do fabricante, número de ordem dado pelo fabricante de caldeira, ano de fabricação, pressão máxima de trabalho admissível, pressão de teste hidrostático, capacidade de produção de vapor, área de superfície de aquecimento, e código de projeto e ano de edição. Se você pegar esse cara aqui, você vai ver que tá mais ou menos, né? Caldeira linha 1, o fabricante é da ATA. A ATA é um fabricante um pouco mais antigo, né? Hoje eles chamam Alborg, né? Foi fabricado em 98, o número de série é esse aqui, CAL 131001, categoria B, pressão máxima de trabalho admissível 9,48 kg/força por centímetro quadrado, superfície de aquecimento não informada, porque se isso aqui não foi o fabricante que fez essa placa, né? Provavelmente foi o profissional habilitado que fez. Teste que pode, a norma permite isso, tá? Teste hidrostático 12.32,
a teste hidrostático é um pouco acima da pressão máxima de trabalho, tá? O teste é um pouco acima. A pressão máxima de trabalho é abaixo do teste hidrostático, o teste hidrostático é abaixo do que realmente suporta a caldeira, tá? Então eu posso fazer um teste hidrostático, tenho que fazer um teste hidrostático a 12,32 kg força por centímetro quadrado. Eu injeto água lá nessa pressão e deixo lá por algumas horas, tem que seguir norma, para ver se tem vazamento, tem perda de produção. Capacidade de produção de vapor, 3 toneladas a hora, não é uma caldeira muito grande, é pequena. Número da ordem do fabricante, esse aqui, ordem de serviço da contratada, esse aqui, código de projeto, esse aqui, ó, tá vendo? Foi até revisado em 2007. Ok? Muito bem. Então tá aí, essas informações. Além das placas, tem que constar em local visível a categoria da caldeira, né? E o seu número de código de identificação. Não sei se a gente acha aqui, mas caldeira de vapor. Não sei se a gente acha uma fotinha bem simples aqui, né? Se a gente procurar, vai achar. Não muito, né? Mas às vezes acha, às vezes você acha assim invisível. Normalmente é bem grande, tem fábrica que eles colocam bem grande essas informações aí. Aqui não vai ter, mas normalmente é bem grandão. Não vou achar. Então a gente procura assim, ó, categoria. Talvez. Bom, fico devendo para vocês. A hora que a gente achar aí uma foto que tenha a categoria, você vai ver. Vai estar escrito categoria A, categoria B. Antes tinha até a categoria C, né? Mas o mais comum é a categoria A. Categoria A é o mais comum de ver. Bom, não é tão comum, né? Que a gente não está conseguindo ver aqui, concorda? Então não é tão comum. Mas tem sim. Alguns escrevem grandão. Normalmente esse daqui nós estamos vendo aí, se for Brasil, vai estar pequenininho, né? Então não vai dar pra gente ver. Bom, mas enfim, não vamos insistir nisso. Toda caldeira deve possuir no estabelecimento onde estiver instalado a seguinte documentação: prontuário da caldeira, fornecido pelo seu fabricante, contendo seguintes informações. Prontuário, gente, a gente pode entender assim que prontuário é um conjunto de documentos, tá? Conjunto de documentos. Então, prontuário é um conjunto de documentos. Nesse prontuário, né, pode ser um livro, né? Ele tem que ter o código de projeto. Será que a gente vai achar aqui? Prontuário da caldeira. Prontuário da caldeira. Então, pode ser eu gosto de foto, que eu gosto de mostrar a cara, né? Aqui. Aí, esse aqui é um prontuário de caldeira. Tá vendo? Esse aqui é um prontuário. Isso aqui é livro de caldeira, nós vamos falar. O prontuário de caldeira já é mais difícil da gente ver, né? Mas enfim, especificação dos materiais, procedimentos utilizados na fabricação, montagem e inspeção final, metodologia para estabelecimento da pressão máxima para trabalho admissível, registro de execução de teste hidrostático de fabricação, lá da fabricação, conjunto de desenhos e demais dados necessários, tal, características funcionais, enfim, é um documento da caldeira, como fosse um manual da caldeira, mas não é prontuário. Ele tem informações mais técnicas. Registro de segurança. Esse registro de segurança é o livro de caldeira. Livro de caldeira, né? Conhecido como livro de caldeira. O livro da caldeira ou o registro de caldeira. Mas é um caderno, tá? É um caderno. Talvez eu não ache esse daí. Mas é um caderno, né? Nós vamos falar um pouquinho mais para baixo sobre isso. Projeto de instalação. O projeto de instalação da caldeira tem que estar lá. Projeto de alteração ou reparo. Relatório de inspeção de segurança. Certificado de calibração do dispositivo de segurança. Isso tudo tem que estar
Isso tudo tem que estar aqui, ó. Tem que estar junto, né? Junto que eu digo é acessível, né? Disponível, todas essas informações. O registro de segurança deve ser constituído por livro de páginas numerado, um caderno numerado, capa dura, sabe que não esperar outro, brochura, né? Capa dura, com páginas numeradas, né? Mas pode ser também um sistema informatizado, pode ser pasta, pode ser também, entendeu? Antigamente tinha que ser o caderno, hoje pode ser outras coisitas. Com informações. Quais são as informações que tem que estar lá? O que tem que ser registrado, escrito à mão, normalmente, se for manuscrito, né? Se for digitado, o que tem que estar digitado? Toda ocorrência importante capaz de influir nas condições de segurança da caldeira. As ocorrências em situações de segurança inicial, periódica, extraordinária, devendo constar a condição operacional da caldeira, nome elegível e assinatura de profissional habilitado e do operador de caldeira presente na ocasião da inspeção. Então veja, tem que ter assinatura. Então, mesmo que esteja eletrônico, está eletrônico, mas está escaneado, é uma via digital, sei lá, mas né, tem que estar homologado. Caso a caldeira venha a ser considerada inadequada para uso, o registro de caldeira deve conter tal informação e receber encerramento formal. Lá no registro de caldeira tem que estar lá caldeira encerrada, né, fora de atividade. A documentação, né, que se refere deve estar sempre disponível para consulta dos operadores da manutenção, de inspeção, das representações do sindicato, dos trabalhadores e do empregador na CIPA, enfim, tem que estar disponível. Sobre a instalação de caldeiras a vapor, né, a autoria do projeto de instalação de caldeira a vapor tem que ser de responsabilidade profissional habilitado ou por equipe, por ele, delegado, enfim, ele tem que ter um profissional habilitado responsável. As caldeiras de qualquer estabelecimento devem ser instaladas em casas de caldeira, né? O local onde fica uma caldeira é a casa de caldeira. Isso eu acho que tem aqui. Casa de caldeira. Só que essas casas de caldeira elas podem ser interna ou externa, tá? Então, mas tem que ter um local para pôr a caldeira. Vamos achar uma caldeirinha aqui, uma casa de caldeira. Tá aí, ó. Isso aqui é uma casa de caldeira, né? Esse local onde estão essas caldeiras aqui é uma casa de caldeira. Então esse local onde se encontra a caldeira é o que nós chamamos de casa de caldeira, tá? Tem umas caldeiras aqui não tem nada a ver, mas tá bom, né? Quando a caldeira for instalada em ambiente aberto, então tem umas exigências. Tem que estar afastada de no mínimo 3 metros de outras instalações do estabelecimento. Afastada também nessa distância de depósito de combustível, né, com exceção dos reservatórios que é utilizada na própria caldeira, principalmente caldeira a óleo. O óleo usa um óleo que parece um piche, gente. E aí eu tenho que esquentar esse óleo para poder bombear. Então é comum eu ter um reservatório de óleo perto da caldeira, já quentinho, entendeu? Para poder, não digo partir, mas dar a operação. A partida mesmo normalmente eu uso até gás, dependendo do caso. Aí parte o óleo diesel, parte, aí vem esse óleo quentinho para gerar vapor, aí o vapor aquece o reservatório principal para você ter líquido fluível, né? Caso contrário não tem. Bom, depende. É que normalmente quando é óleo, normalmente é esse óleo que parece um piche, né? Esse óleo ele chama, se você querer pesquisar, pode pesquisar. Esse óleo ele chama óleo OCA. Você vai encontrar como óleo baiano. Baiano tem H? Acho que tem H, não sei. Então você vai encontrar isso daí, tá? 3 metros no limite de propriedade de terceiro, 3 metros no limite com vias públicas. Tem que dispor de pelo menos 2 saídas amplas, desobstruídas, sinalizadas e disposta em direções distintas. Saída, na realidade é acesso, né? Porta, normalmente as portas ficam tudo escancaradas, né? Você não vai largar trancada, mas tem que ter 2, ampla, em sentidos, direções distintas. Dispor de fácil acesso e seguro, necessário a operação e manutenção, ter sistema de captação e lançamento de gases e material particulado. Então, imagine,
Posso ficar jogando fumaça dentro da casa da caldeira, né? Tem que ter, pode ficar jogando fumaça em cima das pessoas, né? Então tem que ter um sistema para tratamento de gases, tratamento de água, tem que ter um sisteminha assim. Não é simplesmente lançar a atmosfera. Tem que dispor de iluminação, principalmente se houver necessidade para ela. Normalmente tem que ter iluminação na caldeira, porque senão fica escuro. E se ela operar à noite, tem que ter iluminação de emergência. Agora, a caldeira ela pode ser instalada em ambiente fechado, né? Aí, nesse caso de estar em ambiente fechado, a casa ela tem que ter constituir um prédio separado, construído de material resistente ao fogo, podendo ser apenas uma parede junta com as outras da instalação da fábrica, né? Porém com outras paredes afastadas em 3 metros, né? Conforme o caso anterior, né? De limite de propriedade terceiro, limite com vias públicas, tal. Esses que eu não estou lendo é porque é o mesmo do anterior, tá? Então eu não vou ler. Então o que eu grifei são as coisas diferentes. Dispor de ventilação permanente, com entrada de ar que não possa ser bloqueado. É fechado, né? Então tem que ter ventilação, né? Dispor de sensor de detecção de vazamento de gás, se for uma caldeira a gás. Então tem que ter um sensorzinho lá para detectar que está vazando gás. E não ser utilizado para outra finalidade, a não ser casa de caldeira. Tá? Não que é só isso, mas tudo aquilo que foi pedido para caldeira em ambiente aberto também é necessário para caldeira fechada. Tá? Quando o estabelecimento não puder atender o disposto, deve ser elaborado um projeto alternativo em relação a isso daí. As caldeiras classificadas na categoria A devem possuir painel de instrumentos instalado em sala de controle. Categoria A são caldeiras uma pressão de 20 bar. Então não dá para deixar de até 20 bar, né? Não dá para deixar o operador ali perto, né? Então, em vez dele ficar ali perto, ele fica um pouquinho longe, mas tem uma sala de controle com todos os instrumentos, com todo o monitoramento e tal. É isso que ele está definindo aqui, tá? Então, categoria A, você vai ver que vai estar afastado. Segurança na operação de caldeira. Falando um pouquinho da segurança, toda caldeira deve possuir manual de operação atualizado em língua portuguesa, tal, de fácil acesso, etc, que tem que ter os seguintes procedimentos: de partida e parada, de parâmetros operacionais de rotina, para situação de emergência, e procedimentos gerais de segurança, saúde e de preservação do meio ambiente. Que mais? Os instrumentos de controle de caldeira devem ser mantidos calibrados em boas condições operacionais. Quais são os instrumentos que tem que ser calibrado? Basicamente, a válvula de segurança e o manômetro. Tá? Basicamente, esses dois. Tá, gente? Tô acabando. Ainda bem, né? Que cansa, né? Já tá quase 1 hora. A qualidade de água deve ser controlada e tratamentos devem ser implementados quando necessário para compatibilizar suas propriedades físico-químicas com os parâmetros de operação da casa de caldeira devido ao seu fabricante. Gente, eu queria anotar aqui, não sei se vai aparecer, incrustação devido dureza da água. Na realidade é uma calcificação, né? Não é uma incrustação. Vamos ver se nós temos aqui. Olha aqui, ó. Isso aqui é para vocês terem uma ideia. Nesse tubo aqui, ó, eu tenho aqui uma incrustação aqui dentro. Né? Bom, seja por dentro, seja por fora, não importa. O que importa é o seguinte: se eu não controlar, olha isso aqui. Olha aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é como se fosse um tártaro, né? Então o que vai acontecendo? Esse negócio ele vai entupindo a tubulação quando a água passa por dentro do tubo. Tem caldeira que a água é por dentro do tubo. As caldeiras que eu mostrei para vocês, a água é por fora do tubo, não importa. Essa película vai formando por fora do tubo. Essa película é isolante térmico. Então o que vai acontecendo? Imagina eu tenho um tubo, né? Onde essa camada está por fora aqui na água e por dentro está passando gás quente. O que você acha que vai acontecer com essa parede de tubo?
Vai derreter, né? Está submetido a calor, vai derreter. Então, assim, é fundamental que as caldeiras sofram e tenham tratamento de água, né? Principalmente para controle de pH e controle de dureza da água, tá? Então eu tenho que controlar a questão de a questão corrosiva, né, da água, corrosibilidade, e tem que controlar a questão de formação de dureza temporária ou não importa, tá? Então é isso que ele fala aí. Então, se você procurar, isso é uma das grandes manutenções que se faz em caldeira, é a questão do tratamento da água para caldeira. Eu teria muita coisa ainda para falar sobre isso para vocês, mas quem sabe futuramente. Toda caldeira a vapor deve estar obrigatoriamente sobre operação e controle de operador de caldeira. Ele é responsável e ele tem que estar, né? E o operador de caldeira tem que cuidar pela qualidade da água também, tá? Não é só operar a caldeira, é cuidar. Não pode usar uma água inadequada na caldeira que pode gerar um sério acidente. É muito grave. E por fim, para hoje, é considerado operador de caldeira aquele operador, né, aquele profissional que satisfaça o anexo 1, né, o disposto no entanhado, o anexo 1 da NR13, que a gente vai ver oportunamente. Beleza, gente? Eu me alonguei um pouquinho, mas era essa mensagem que eu queria passar para vocês. Eu ainda não sei quantas aulas vai a NR13, mas pelo menos mais umas 2 nós vamos precisar, tá? Um abraço para vocês. Dessa vez não tem atividade, beleza, né? Um abraço para vocês e até a próxima aula.